Oi pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Moura. E olha, aqui a gente sempre está inovando no conteúdo, por isso hoje vamos estrear mais um quadro aqui no nosso canal. É o MouraCast, no qual a gente vai trazer personalidades super relevantes para o mundo Moura e contar histórias que elevem a minha, a sua, a nossa energia. Por isso eu convidei a minha amiga e jornalista Elida Rocha para a gente entrevistar a Érica Prado, que está aqui com a gente. Meu nome é Érica Prado, sou engenheira de dados da Fórmula 4 Brasil na Cavaleiro Sports e fundadora do Girls Like Racing Brasil, uma comunidade só de mulheres no automobilismo. Montoya, obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, eu já estou adorando participar desse novo quadro, MouraCast, né? Exato. Hoje você vai ter um trava-línguas, L da Érica, não vai estar fácil para você. E é um prazer também falar um pouquinho da Érica, né? Que é uma das poucas, se não a única engenheira ali que a gente está falando da Stock Car. E vale dizer também que ela participa, que ela cuida dos carros também da Fórmula 4 com a equipe Cavaleiro Esportes. Então, Érica, para mim também é uma honra poder conhecer um pouco da sua trajetória. É isso aí, obrigado, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do MouraCast. Obrigada pelo convite, Montoya. Prazer, Elida, conhecer vocês. E é um prazer estar inaugurando aí um quadro novo. Muito bom. Boa. Eu queria começar então justamente do princípio, né? Você é engenheira da Fórmula 4, mas você não chegou no automobilismo assim do nada, né? Como foi a sua trajetória? Como você veio parar nessa que é uma categoria, inclusive, de estreia aqui no Brasil, né? A Fórmula 4 está debutando justamente esse ano. Sim, a Fórmula 4 começou em maio desse ano. Ela já vinha como promessa desde o final de 2020, ali, 2021, e é a primeira categoria FIA, né? Uhum. E tem ligação com superlicença para estar chegando a uma das categorias de base para chegar na Fórmula 1, né? Então, assim, para mim é uma grande oportunidade. Eu sempre gostei de carro de fórmula, né? Eu me tornei engenheira mecânica por causa de carro de fórmula, então é um prazer para mim estar trabalhando nessa categoria, estando ali nos primeiros passos dos meninos. Tem muitos meninos que só andavam de kart, etc. Então não foi na Fórmula 4 que eu comecei, mas eu sempre gostei muito de automobilismo, então eu fui fazendo um passo a passo até chegar no F4 agora. Só para contextualizar, né? A Fórmula 4 ela é a categoria que tá logo acima do kart, né? Porque antes os meninos saíam do kart, né? Eram campeões brasileiros, campeões sul-americanos, mas eles não tinham muito para onde ir. Ou teria que ir para uma Fórmula 4 europeia, ou teria que ir para carros de turismo, que seria a Stock Car, por exemplo, que a Cavaleiro também tem um time lá. E agora não, agora a gente aqui no Brasil tem a Fórmula 4 brasileira, né? Eles saem do kart e vão para lá. Só que até um pouco tempo atrás você não tinha para onde ir também, né? Para trabalhar com Fórmula. A gente teve lá atrás Fórmula Renault, Fórmula 3, mas já faz muito tempo. Como que você fez nesse meio tempo para se virar e trabalhar com a sua paixão? Na verdade, na época do Fórmula Renault, Fórmula F3, né, que teve Fórmula 3 aqui no Brasil uma época, eu era bem adolescente ainda, né, eu nem pensava em ser engenheira ainda, foi uma fase que eu acompanhava pela televisão, nem nunca tinha ido num autódromo, a primeira vez que eu fui no autódromo foi para ver a Stock Car. E eu comecei a sonhar com automobilismo na época que a gente tinha a Fórmula Indy, que tinha uma corrida em São Paulo. Eu tava em 2012, eu ganhei o ingresso da corrida de presente. E aí eu fui até a corrida e eu vi o pessoal da Penske, que é uma das maiores equipes da categoria. Para contextualizar, é a Ferrari da Indy, né? É a Ferrari da Indy. E aí eu vi o pessoal trabalhando, tinha visitação de box, umas coisas diferentes, e eu me apaixonei por aquilo. Na época eu fazia engenharia de produção, estava no primeiro ano. E aí eu sempre gostei de carro, sempre gostei de corrida. Eu falei, acho que eu quero fazer alguma coisa ligada à mecânica. Mas nessa época, eu nem sabia que era possível trabalhar com automobilismo. Eu sou bem novinha de automobilismo. Eu comecei no automobilismo em 2019. Né? Então, assim, final de 2018, começo de 2019 ali. Eu trabalhava no Campeonato Paulista, né?
mas eu trabalhava no Campeonato Paulista de Fórmula V, que é um carro de fórmula, mas ele é um motor de carro de rua, 1.6, e ele é chassi tubular, não é monocoque, é totalmente diferente. Mas foi onde eu comecei e fui... fiz 2 anos de Fórmula V, aí fiz Copa HB20, que é turismo. Aí na HB20 eu acabei conhecendo a Bárbara Rodrigues, que é a única chefe de equipe mulher da Stock Car. E aí ela me deu uma oportunidade, na época ela estava com uma equipe de Stock Light, que é a categoria de base, que hoje é a Stock Series, né? É a categoria de acesso, né? De base para Stock Car. E aí ela me deu uma oportunidade, foi assim que eu conheci todo mundo que eu trabalho hoje, foi assim que eu apareci no meio, né? E como a Elida falou, hoje a gente tem de engenheira mulher, eu na Fórmula 4 e a Raquel Ló na Stock Car. Pouquíssimas, né? Sabe uma coisa que eu peguei ali de você falando, né? Eu sempre gostei de carros, né? Quando que surgiu, como surgiu essa paixão? Você sabe que eu não tenho uma lembrança, assim, muito vívida. Eu sempre gostei desde criança. Já tava lá, né? E eu assistia muito a Fórmula Indy, só que sem entender nada. E nessa época que eu fui na corrida aqui em São Paulo, aí sim eu me joguei de cabeça. E na época a gente tinha GT3, a gente tinha outras coisas aqui no Brasil. Então, eu acompanhava tudo, né? Desde Rally dos Sertões até Fórmula 1, eu tava acompanhando tudo que tinha de automobilismo. E foi uma coisa assim, mais na minha casa também. Meu pai gosta muito de carro, gosta de corrida. Não tanto quanto eu. Até ele fala, eu nunca gostei tanto de corrida assim. E eu sou a primeira da família que trabalha nesse tipo de coisa, né? É muito diferente, assim. E ver que era um ambiente muito dominado por homens, o que você pensou, né? Porque aí o desafio é cada vez maior, né? Na verdade, eu acho que eu não pensei muito. Boa. Eu, assim, claro, é um pouco... Porque eu já fazia engenharia. Engenharia também, eu era a única mulher da sala quando eu fui pra mecânica, né? Então, acho que eu era acostumada. Quando eu era criança, eu morava num condomínio, né? E nesse condomínio, era só eu de menina e 10 moleques junto. Meu pai até falava, essa menina não tem jeito, né? Tá lá embaixo jogando bola, tá correndo com esse monte de menino. Mas é que não morava menina da minha idade. Então, eu ia brincar, a criança, ela vai brincar com quem tem, né? Então, acho que eu sempre fui acostumada no meio, mas profissionalmente eu encontrei muitos desafios, né? Então, foi uma transição, assim, que foi bem... Não digo chocante, mas foi uma experiência, sabe? Foi dia a dia, assim. Continua sendo um desafio, você acha? Sim. Sempre. E como que você faz? Você coloca o seu jeito, como que é? É bem engraçado, porque, assim, eu tenho uma personalidade um pouco, assim... Eu sou mais expansiva, eu gosto de conversar, eu gosto de brincar, eu tô sempre, né? E assim, eu fui trabalhar com corrida, o Campeonato Paulista, ele não é tão profissional quanto uma Stock Car e tudo mais, então... Esse Campeonato Paulista que você diz é o de kart? Não, o Campeonato Paulista de automobilismo, no caso, porque tem fórmula, tem turismo, tem de tudo um pouco ali. Mas não... entendi, tá. Não é aquele turismo nacional que a gente tá... Não. Tem tudo, engloba tudo, né? Sim. E é uma coisa mais regional, né? Só corre em Interlagos, agora tá correndo no Velocitar também, que é interior de São Paulo. Mas é uma coisa mais regional, assim, então... E o pessoal que trabalha é um pessoal mais velho, mais antigo. Então, assim, de primeiro momento, foi o dono da categoria da Fórmula V que me deu uma oportunidade. Mas por quê? Porque todo final de semana que tinha Paulista, eu tava lá pentelhando e mexendo nas coisas. E aí, quando ele tinha um menino que fazia engenharia de dados pra ele, e esse menino não pôde mais trabalhar na categoria. Ele era do interior e ele não pôde mais trabalhar. Aí ele falou... Aí o menino falou, né? Ele é meu amigo até hoje, o Vitor, e ele falou assim... dá uma oportunidade pra Érica, porque ela tá muito afim. E eu já tinha feito o curso, já tinha lido
550 livros, mas a prática é diferente, né? É. Então, assim, eles me deram uma oportunidade e eu, sim, sou imensamente grata porque foi ali que começou tudo, né? Claro, ouvi muita besteira que nem vem ao caso, porque esperam coisas, né, de uma mulher que trabalha com automobilismo. Esperam que ela seja mais masculina, esperam... Então, chega uma menina que nem eu faço questão, eu gosto de maquiagem, eu gosto de cabelo, eu gosto de unha, como 80 ou 90% das mulheres que eu conheço. Então, eu não pude, eu não consigo mudar meu jeito. E a minha mãe sempre falava isso pra mim. Ela fala, Érica, você não tem que mudar o seu jeito pra se adequar ao ambiente. Você tem que ser você. E aquele ambiente, as pessoas vão ir se conectando de uma forma que vai se tornar normal ser você. Você não precisa seguir um protocolo ou mudar a sua personalidade, fingir ser o que você não é. Eu perguntei justamente por isso, porque é muito comum no ambiente você querer se masculinizar e deixar o seu jeito de lado, né? Às vezes até para se impor, para Exato. ganhar aquele respeito, né? Que na verdade você não precisa ganhar dessa forma. E no fim é completamente oposto. Você estava falando que na sua infância, né? Você brincava muito com meninos ali e tal. Mas, diferentemente do que seu pai falou lá no comecinho, sua mãe falou bastante sobre, você siga o que você quer, né? Não precisa se impor de uma forma que não seja natural para você. Como é que foi a sua infância, né? A educação, quando você começou a falar de carros e tal, e se interessar pelo assunto? Na verdade, assim, meus pais nunca tiveram, principalmente meu pai, ele queria ter um filho, ele não queria ter uma criança em casa, ele queria, né, na verdade. Então, ele não tinha preferência se eu fosse menino ou se eu fosse menina. E na minha casa, eu nunca tive aquela coisa de, não, você não pode fazer isso, você não pode brincar com aquilo porque você é menina. Então, eu não passei por isso. O meu pai sempre me apoiou muito. O meu pai é químico industrial, também é músico, que são meios que a música tem muito mais homens do que mulheres. Eu sempre fui apoiada a fazer o que eu quisesse, o que eu gostava, né? Minha mãe, que já é de um outro mundo, é cabeleireira, então ela é de um mundo mais dominado pelas mulheres, mas tanto meu pai quanto minha mãe iam me apoiar em qualquer coisa que eu escolhesse fazer, sabe? Então isso foi muito bom, porque eu não tive aquela coisa do você não pode fazer isso dentro da minha casa. E seu pai, né, aquela criação, como você havia comentado antes da gente entrar aqui no ar, que ele te criou pro mundo, né? Como que ele falou mesmo? O meu pai, ele falou que ele estava me criando para ser uma cidadã do mundo. Ele fala isso para mim constantemente. Ele fala, eu criei você para ser cidadã do mundo e eu fico muito feliz que você tá construindo seus sonhos. Porque trabalhar com corrida é sonho. É um meio muito fechado. Então, eu acho que eu insisti muito nisso e ele fala, é um orgulho para mim saber que eu criei você para fazer o que você quisesse e que deu certo, sabe? Nossa, que legal. Muito, muito. E, Érica, você falou de não se masculinizar, de ser do seu jeito no ambiente, independentemente de ser dominado por homens. E pegando esse gancho dos sonhos, quais são os principais valores que você também leva para o seu dia a dia para se manter ainda mais firme, né, nesse ambiente? Bom, eu acho que, assim, para trabalhar com competição, a gente tem que ter muito espírito de equipe, de time. Eu falei sobre isso hoje mais cedo, que quando a equipe tá em harmonia, quando tá todo mundo no mesmo objetivo, as coisas fluem muito melhor. Então, assim, eu levo muito isso, de estar ali com as pessoas realmente de uma forma genuína, sabe? Sim. Eu vou te tratar bem, não porque eu preciso de você, eu vou te tratar bem porque você é uma pessoa que merece ser bem tratada. E assim, claro, quem trabalha com competição, eu falei isso recentemente, até saiu num vídeo isso da pista, e hoje eu dei risada, porque eu falei, é verdade. Eu falei, gente, eu saio de casa pra ganhar. Ninguém sai pra competir, a gente sai pra ganhar. Se a gente perde, a gente aprende, é uma lição dolorida de aprender, e a gente precisa dela, porque senão a gente não ganha nunca. Mas a gente sai de casa pra ganhar. Então, assim, isso é uma coisa que eu levo muito... assim, toda vez que eu saio de casa eu falo, poxa, eu tô fazendo isso pelo time, eu tô fazendo isso pra ganhar, e mais do que isso, eu quero que me vejam não como, uma mulher no automobilismo. Isso. Quero que me vejam como uma engenheira.
Ponto. Igual todos os outros meus amigos engenheiros que eu tenho. Eu gosto de encontrar as meninas na pista, as mulheres na pista, então eu acho que é muito bom ter esse convívio. Eu levo isso pra mim também. Tipo, poxa, quanto mais mulheres estiverem aqui, melhor. Érica, fiquei numa dúvida. Você falou lá atrás que iniciou seu curso como engenharia de produção, mas o seu trabalho não é como engenheira de produção. Como que foi isso? Na verdade, eu nem formei em produção, né? Não teve mudança aí no caminho? Sim, quando eu tava cursando, né? Tava no primeiro ano. E aí eu continuei em engenharia de produção e aí no segundo ano eu fui na corrida de Fórmula Indy. E aí eu me apaixonei e queria trabalhar em montadora, queria tudo, né? E aí... Empolgada, né? Chegou em casa. Foi foi uma coisa totalmente diferente. E aí eu decidi que eu queria fazer engenharia mecânica. Aí eu fui na faculdade e transferi de curso. Eu voltei 1 ano pra trás pra poder fazer engenharia mecânica. Você já estava em que tempo da faculdade? Eu já tava eu tava entrando no 3º ano. Nossa. Aí voltou. O segundo em todinho. Foi. Pra começar. Aí, então, já que a gente tá falando isso, voltou, mudou o curso. Daí, como que é a sua rotina, então? Que a gente falou que daí você recebeu a oportunidade do Beto e tudo. E aí, me conta um pouco como é a sua rotina. Quando tem adrenalina e quando não tem adrenalina. Olha, eu acho que a adrenalina tá todos os dias ali. Eu sou muito grata à oportunidade que o Beto me deu. Por quê? Porque, primeiro, uma equipe profissional e tudo mais. Eu tô ali perto do pessoal de Stock Car, então aprendo muito com o pessoal de Stock Car também. E aí, assim, a minha rotina, eu sou engenheira de dados, né? Eu faço análise de dados e tudo mais do carro na pista. E na oficina eu tenho, além dessa obrigação, várias outras obrigações na oficina. Então eu cuido, precisa repor peça do carro, precisa revisar o carro, precisa mandar dados para fabricante, precisa fazer algum tipo de relatório, precisa mandar alguma coisa para os pilotos, pai de piloto. Então toda essa parte eu cuido dos carros. Então assim, quando o carro chega na pista, o meu trabalho é que ele esteja na condição perfeita. Então, Érica, o carro 24 tá revisado, o carro 31 tá revisado. Não, isso aqui foi feito, foi trocado isso. Então, toda a minha rotina é baseada nisso, né? E aí, logística, a gente vai carregar a carreta para levar os carros pro autódromo que dia? A gente vai viajar que dia? A gente vai montar box lá no autódromo que dia? A gente faz tudo no cronograma, então tudo isso faz parte da minha responsabilidade também, né? Tá nesse processo, então vamos dizer assim, adrenalina do começo ao fim, porque a gente tá sempre contra o relógio, né? A gente tem que a etapa tá chegando, a semana tá chegando, e aí, tá tudo pronto? Isso e aquilo. A gente tá indo pra lá, a gente tá indo preparado, tem isso, tem aquilo, então tem toda a minha rotina é basicamente essa. Acaba uma etapa, já começa outra. Além de toda essa paixão que você tem pelo carro, né, de trabalhar com automobilismo, o que mais te move? O que mais te dá energia? Olha, eu acho que é aquela coisa do, assim, puxando até um assunto que a gente não falou ainda, mas tá sempre com mulheres, as minhas amigas, puxar mais mulheres para o automobilismo, entender que isso é uma paixão não só minha, que somos várias. Eu acho que isso é o que mais me move, o apoio das pessoas que eu amo, claro, da equipe, né? Porque várias vezes já teve vez de eu estar batidona lá, a pessoa fala, não, isso aí acontece, não fica assim não, vamos lá, não sei o quê. É uma equipe unida, então, né? E o apoio das meninas também, das minhas amigas, que, às vezes eu tô... corrida é um negócio meio ingrato, né? Porque às vezes não acontece do jeito que você queria. Então, é muito bom quando elas falam, tem sempre a próxima etapa, tem sempre a próxima corrida, não fica assim e tudo mais. Então, é muito... eu acho que é isso que mais me move, sabe? É saber que eu tenho uma missão, que eu trabalho com a minha paixão e que
as pessoas estão ali comigo quando eu não tô muito animada, vamos dizer assim. Já E a teve gente alguma história? Ai, desculpa, pode falar. Não, mas eu acho, falando nisso que você está falando, puxando para o automobilismo, e puxando para nossa vida real, né? Porque você trabalha com automobilismo, mas a gente pode puxar isso para tudo. Porque, por exemplo, pensa na Ferrari ou na Penske, como você estava falando. Quantos por cento do tempo a Ferrari foi campeã? Provavelmente 10, 15% do tempo, e é a equipe que mais venceu. Agora você imagina a pressão que é da gente estar com aquela coisa na cabeça da sociedade. Não, a gente tem que vencer 100% do tempo, tem que acertar 100% do tempo. Resultado o tempo E inteiro. resultado do tempo. Não, mas peraí, a equipe que mais venceu na história tem 15% de todas as vitórias, 10%, né? Como? É muito ingrato, né? Você tá num meio que você fica assim, cara, não, eu tenho que vencer sempre. Não tem, né? Não tem. Se vencer 10%, você já tá entre os tops, né? Não, e assim, às vezes acontece, por exemplo, na última etapa, o Nicolas ganhou a corrida de sábado, e aí na corrida de domingo, o carro dele deu 3 voltas e quebrou. E aí você fica tipo, meu... sabe? Eu fiquei extremamente frustrada, porque eu falei, não acredito que isso aconteceu e tudo mais. Faz parte do jogo, não tem o que fazer. É verdade. E Não já é que a algo gente que a está gente trazendo consegue controlar. automobilismo para a vida, como é lidar com essas frustrações? Olha, eu acho que alguns momentos, eu acho que no começo da minha trajetória, assim, eu era muito chorona. Tudo eu chorava. Hoje em dia, pra você me ver chorando, tem que ter acontecido uma coisa, assim, absurda. Eu O carro choro explodiu. Buf. Aí eu choro. Ou de felicidade eu choro. Mas às vezes, assim, tem dias que eu falo, meu... O que eu tô fazendo da minha vida? Eu podia estar em casa, sei lá, fazendo qualquer coisa, eu tô aqui. E assim, tem muito daquela coisa de virar noite, trabalhar de feriado e tudo mais. Então, assim, realmente acho que o que me mantém, assim, eu lido com isso sempre pensando, poxa, eu lutei tanto pra chegar até aqui. Tem tanta gente que queria estar no meu lugar, sabe? Então eu tenho que dar o meu melhor, sabe? E dias ruins todo mundo tem, gente. Não tem como, né? Nem tudo vai ser perfeito todos os dias. Então, dormir, amanhã é um novo dia e é um novo trabalho, é uma nova corrida, é um dia novo. E você falou que o que te move, uma das suas missões é ali, né? Ter mais mulheres ao seu lado, né? Já teve alguma história de alguém de fora vir falar com você, de se sentir inspirada por ver você ali na pista? Eu acho que não tem como eu passar por nenhum lugar sem falar primeiro das pessoas que me deram oportunidade, da minha família e principalmente do Girls Like Racing. O Girls Like Racing é uma comunidade, né, que a gente fez em 2018. Começou em 2018, né, de mulheres que gostam de automobilismo para frequentar corrida e tudo mais. Porque voltando um pouco no tempo, hoje é muito comum você ver mulheres na pista, até na torcida e tudo mais. Mas antes não era assim. Tanto que eu lembro de ver pouquíssimas mulheres quando eu fui na Índia em 2012. E assim, fui na Fórmula 1 várias vezes, né? E poucas mulheres. E elas não se conheciam, então o pessoal começou a fazer amizade pela internet. E aí em 2018 a gente falou, vamos fazer um grupo só de menina pra falar de automobilismo? Pra gente marcar pra ir pra pista, vamos na corrida da Stock, vamos na Fórmula 1, vamos não sei onde. E aí eu fiz esse grupo e comecei a convidar todo mundo. Eu falei, chama suas amigas. E aí foi crescendo, né? E como o automobilismo tem poucas mulheres, a gente foi conhecendo as mulheres de dentro do automobilismo. E aí, uma vez falaram da gente na televisão, na época. Tem um grupo, assim, quem quiser entrar, fala com a Erika Prado no Twitter e, tipo, passaram o Twitter lá. E aí, naquele dia o negócio foi... Bombo. E eu tava viajando, nem sabia o que tava acontecendo. Nem tinha visto. Não tinha visto, porque era treino livre, né? Foi assim, uma loucura. E aí, desde então, o Girls Like Racing foi se reforçando como comunidade de mulheres no automobilismo. E eu sempre com esse objetivo, trazer mais meninas pra pista, que as meninas se sintam seguras na pista, de estar lá e nenhum cara vai mexer com ela, encher ela por causa de... a gente tem muito caso de assédio nas torcidas, é uma coisa meio complicada ainda.
E principalmente, que a menina veja outras profissionais que estão ali e que ela fale, pô, se eu quiser, eu posso chegar lá. E aí, há um tempo atrás, algumas meninas de faculdades de engenharia e algumas meninas de ensino médio, principalmente. Ai, Érica, eu vi que você conseguiu chegar no automobilismo, não sei o quê, então eu vou me inscrever pro vestibular de mecânica, Nossa, isso, assim, é um negócio que muda o dia, sabe? Quando eu recebo uma mensagem dessa, às vezes vem pelo Instagram, às vezes vem pelo meu pessoal, às vezes vem pelo Girls Like Racing, e eu comecei a me aproximar de automobilismo produzindo conteúdo, fazendo podcast, escrevendo para blog, falando de coisas que eu entendia de forma, assim, mais engenharia e tudo mais. Então, assim, toda vez que uma mulher fala pra mim, Érica, eu tô aqui porque eu gosto de ver você, que me manda uma mensagem, ou até quando, às vezes eu nem conheço ela e ela não me conhece, mas só de eu entrar no autódromo e cruzar com ela, e assim, naquele cruzamento existe um olhar, e aquele olhar, ela sabe por que a gente tá se olhando daquele jeito e eu também sei, sabe? É que nem quando eu olho pra Aurélia. Às vezes ela tá sentada ali perto do carro, às vezes ela tá fazendo alguma coisa, eu olho pra ela, ela olha pra mim, e ela nem é da mesma equipe que eu. Mas, assim, dá uma força pra gente, saber que estamos todas ali juntas, sabe? Porque não é comum, e eu quero que se torne cada vez mais comum. Então, o Girls Like Racing promove vaga de emprego, ou promove tudo ligado ao automobilismo pra trazer cada vez mais mulheres pra esse meio. E tem agora piloto, tem engenheira, tem chefe de equipe, então, assim, tá crescendo. E como que vai ser o Girls Like Racing no futuro, né? Quais outros planos você tá trazendo aí pra esse grupo? A gente tem, hoje, a Raquel, que é a outra engenheira, ela já tá num nível de Stock Car, de carreira, bem avançado do meu, né? Ela já tá quase 20 anos no automobilismo. A gente se apoia muito, então, assim, a gente quer incentivar a entrada de mulheres nas categorias mais simples, como engenheiras, como marketing, como fotografia. Então, a gente... mecânicas. Inclusive, eu conheço uma mecânica que também trabalha no Campeonato Paulista. Então, a gente quer incentivar essa entrada, e acho que o Girls Like Racing, ele vai se a gente puder oferecer, que nem a gente já ofereceu, desconto em curso, a gente quer preparar essas mulheres, a gente quer apoiar essas mulheres, a gente quer promover a inserção de profissionais, de mais fãs, né? Aquela menina que ela tá assistindo a corrida na casa dela e ela não tem uma amiga para comentar de corrida, então que ela encontre no Girls Like Racing as amigas dela, a turma dela, sabe? Sim. Isso que é muito importante, porque eu não tive isso, e hoje ter isso faz toda a diferença para mim. Então, acho que é isso que a gente quer, e daqui uns anos eu vejo, sim, o Girls Like Racing tendo atletas incentivadas, tendo publicidades incentivadas, tendo tudo isso formando uma base mesmo. Eu preciso de uma redatora. Pô, eu vou falar com as meninas do Girls Like Racing, porque com certeza tem uma menina que quer trabalhar comigo. Então, é mais ou menos por aí. E vocês já promovem alguns encontros? Já tem alguns? Sim, nas etapas de Stock Car, a Raquel, né, faz um encontro, uma montagem de box. No dia da montagem de box, ela faz uma apresentação dos bastidores para as mulheres das praças que a gente passa, né? Então, ela vai ela convoca as meninas entram, aí vão lá no box, conhecem a categoria, veem os pilotos, veem o autódromo, fazem o track walk, que é uma atividade de reconhecimento de pista muito legal. Então, assim, a gente tem feito isso, a gente já fez um processo de parceria de vaga com sites de comunicação especializados em automobilismo, que contratou meninas para vaga de jornalista, para vaga de fotógrafa, e a gente está buscando aí trazer umas mecânicas, umas pilotos, incentivar as meninas do kart, a gente está buscando sempre isso aí. Você falou de gente jovem na equipe e tal,
E tem gente no automobilismo que tá há 40 anos, que fez os primeiros estoques e tudo mais. Teve alguém, além da Raquel, que eu acho que deve ter te inspirado, mas que te inspirou a seguir isso ou não? Ninguém da velha guarda ou ninguém... Então, porque a gente não tinha muita referência, né? Quando eu falo que a representatividade, ela importa. Eu nunca vi uma Raquel na televisão, por exemplo. Né? Mas, assim, o que me fez ter, assim, muita vontade de continuar foi a Bia Figueiredo. Porque ela tava correndo na Indy que eu fui. E ela era a única... tinha a Simona e tinha a Danica. Danica Patrick e a Simona de Silvestre. E aí, então, assim, tinham 3 pilotos mulheres no grid. Já era mais que 90% das categorias mundiais. Então, é mais do que hoje, né? Sim, Em 2012, na Indy, na Fórmula 1 não tem nenhuma mulher faz muitos anos, desde a Maria Tereza de Philips. Então, na F4 tem a Aurélia, a gente tem a W Series, mas, por exemplo, na DTM, na Stock Car depois da Bia não teve ninguém. Na HB20 tem a Taline, que inclusive também é Cavaleiro Sports. Então, assim, eu me sinto confortável em dizer que é uma coisa que é do time Cavaleiro, que eles acreditam nas mulheres. Não é um discurso da boca pra fora, não é uma coisa de marketing. Que, inclusive, falaram isso pra mim numa época. E a Bárbara contratou a Érica pra fazer marketing, pra fazer o clube da Luluzinha. Gente, até parece que a Bárbara tem tempo pra isso, né? Pra contratar alguém pra marketing. Mas, assim, tem muita gente que tem umas visões, assim, que não tem nada a ver. Então, hoje eu acho que essa coisa do time, do ganhar, do representar é muito importante pra mim hoje. E, Érica, como que é a sua preparação, né? Preparação que eu digo para o conhecimento, né? Para cada vez fazer melhor, como você disse, né? A gente faz bem feito. Bom, eu estudo muito. Hoje, o engenheiro de setup da categoria é um senhor. O nome dele é Seu Miguel, ele tem 70 anos. E, assim, ele é totalmente diferente de mim, óbvio, né? Ele tem bastante idade a mais que eu e ele tem muita história de automobilismo. Então, eu aproveito esse privilégio que trabalhar com uma pessoa dessa experiência me dá. Então, ele faz o setup no caderno. Ele escreve no caderno, uma caneta. Outro dia ele me pediu pra comprar uma caneta vermelha pra ele e tal. Pra poder mudar cores, hein? E aí, assim, eu fiz, claro, vários cursos de análise de dados, eu leio livros de dinâmica veicular, de dados. Eu tô sempre conversando com o pessoal da área para obter um pouco mais de conhecimento. E assim, até a moda é esses últimos 20, 30 dias aí, é o caderno. Porque o caderno do São Miguel ficou comigo. Ele deixou... E, cara, isso é um privilégio, porque no automobilismo é muito difícil quem ensina alguma coisa. E ele deu o caderno na minha mão, pode ficar, fia. E aí, o dia que você precisar, o que você tiver de dúvida, falei com ele na segunda-feira, falei, pô, Seu Miguel, vou desenhar num papel que eu acho que a gente vai usar na próxima corrida, e aí o senhor me fala se tá certo, se tá errado, tal, pra eu ver se eu tô aprendendo alguma coisa. Mas, gente, chegou a virar brincadeira na minha casa. Porque eu não largo o caderno. Chega no final de semana, eu tô com o caderno. Chega na oficina, eu tô com o caderno. E onde eu vou, eu tô com o caderno. E eu vou ter que devolver pra ele, eu tô devolvendo, né? Meio que não querendo. Dor, né? E é um tipo de coisa que no automobilismo, como se, por exemplo, a Moura pegasse uma bateria e falasse assim, aqui é o segredo do nosso ácido, do nosso chumbo, a nossa bateria é desse jeito. Sim. E ele fez isso com você. Então, é muito privilégio, assim, sabe? Então, assim, eu procuro absorver isso, me preparar, assistir bastante os vídeos dos meninos pilotando no circuito, ver bastante os dados que o carro dá pra gente, pra entender melhor o que eles têm que fazer, onde eles têm que melhorar. Acho que a gente tá nesse aprendizado todos os dias, né? Não tenho dúvida, por isso eu te perguntei, porque realmente a gente tem que parar e voltar e revisitar para fazer melhor depois. O Seu Miguel, ele te deu meio que, não deu o caminho das pedras, mas ele te mostrou como ele fez, né? Que dica você dá para as meninas, para quem quer que seja, na verdade, que queira seguir os seus passos, chegar a ser um engenheiro, uma engenheira de automobilismo? Bom, eu acho que a primeira coisa é estudem muito.
porque quando eu tive a minha primeira oportunidade, eu era bem crua ainda. Na verdade, eu ainda sou bem crua em relação a algumas coisas. Eu aprendo todos os dias. Então, assim, estudem muito, se preparem muito, vão atrás de curso da área, porque, assim, o conhecimento de carro de corrida, ele não é entregue na faculdade, né? Então, assim, eu fiz um investimento financeiro de fazer curso, de falar um segundo idioma, porque eu falo inglês desde bem nova. Então, assim, os primeiros cursos que vinham pro Brasil, hoje no Brasil tem curso em português de análise de dados, mas o primeiro não tinha, era tudo em inglês. É um cara da Bélgica que dava o curso aqui, ele ainda dá esse curso. E aí, na época, eu me joguei de cabeça, falei, meu, vou fazer e tudo mais. Então, assim, se preparem. E, assim, não, a gente vai levar um monte. Mas, assim, a gente não pode desistir. Ah, beleza, não hoje, mas quem sabe amanhã. Inclusive, eu pedi emprego pro Beto algumas vezes, viu? Então, até eu chegar na Cavaleira ali, teve um processo ali. Não, e a insistência que você falou, eu estava ali sempre, né? Então, era a figurinha ali que eles estavam vendo o interesse, né? Sim, o Breno não me aguenta mais. Ele não me aguentava mais. Eu mandava mensagem pra ele direto. Ah, Breno, tá precisando de alguém aí na oficina? Tá, não sei o quê. Então, a insistência me levou ali a estar ali hoje. Que legal. E além de você fazer bem feito o que você faz no seu trabalho, você ainda tem esse trabalho da missão, que é trazer outras mulheres. Você tá fazendo uma outra coisa à parte, né? Com esse grupo total. Então tem várias outras vertentes aí de Érica que acho que favorecem essa sua trajetória, não tenho dúvidas. Eu acho que eu brinco com as meninas outro dia, porque vira e mexe eu mando mensagem de madrugada no grupo, né? E elas nunca sabem, ela tá chegando na pista? Ela tá acordada? Ela tá indo viajar? Onde ela tava que ela tá mandando mensagem essa hora? E aí tem uma das meninas que falam, eu tenho certeza que o dia da Érica tem mais de 24 horas. Ela tem alguma coisa que assim... E na verdade não, é que eu acho que eu gosto tanto de tudo que eu faço que eu não meço esforço, sabe? Às vezes isso até compromete minha saúde, então eu tive que dar uma puxada de freio em alguns momentos. Mas eu acho que é mais isso que você falou mesmo, é ter tantas missões e ter que se dividir entre todas elas. Eu sei que você passou a dica, e ela foi uma dica muito, né, estudem, né, se preparem, mas qual que seria uma mensagem fundamental para essas mulheres que te olham e também se inspiram, não só para trabalhar com automobilismo, mas para trabalhar com outras áreas que também são dominadas por homens, ou nem tanto, mas enfim, para percorrer essa nossa trajetória aí como profissional, né? Mulher, trabalho, que a gente sabe que, né? Tô contigo. Comunicação também tem bastante homem, já foi muito dominada por homens. Eu acho que a mensagem é não se deixar intimidar, porque vão tentar te intimidar. Tentaram me intimidar muitas vezes. Às vezes ainda tentam. Às vezes eu passo por uma situação que eu falo, meu, será que eu estaria passando por isso se eu fosse um cara? Se eu fosse o Vitor, que trabalha comigo, se eu fosse o Lucas, se eu fosse o Robson, se eu fosse alguém deles. Mas eu acho que é não deixar se intimidar, sabe? É falar, meu, eu vou continuar tentando, eu vou continuar no meu caminho, independente de vocês falarem que aqui não é o meu lugar. Porque eu acho que isso é o que mais dói. Quando o cara lá atrás falou pra mim que nenhuma equipe ia me contratar porque tinha que pagar uma diária, um quarto single, ao invés de pagar um quarto para 3 pessoas, eu tive que colocar na minha cabeça que não era isso. Que as pessoas não estão ligadas a isso se eu entregasse o meu trabalho direito. Então hoje, e sim, eu fico sozinha, inclusive. Eu fico só eu lá. Então, Obrigada. assim, e toda vez que eu chego... E sabe o que é mais engraçado? Toda vez que eu chego no quarto, eu lembro disso. Ai. Eu sento na cama, eu lembro disso. Eu falo, cara, e ele falou que eu não ia estar aqui. Então, você fala, que gostoso esse quarto só pra mim. Então, acho que é isso, sabe? Não se deixar intimidar e não se deixar desmotivar pelas pessoas que querem derrubar a gente. Porque tem gente que, a pessoa nem tem nada a ver com você, mas a pessoa não é uma boa pessoa, sabe? Então, ela vai, de alguma forma, tentar te minar, né? Então, a gente não pode deixar que isso também... E com as mulheres acontece muito, principalmente no meio mais masculino. Total. Você, falamos de trabalho, eu quero saber como é que você faz para recarregar as suas energias quando você está longe do trabalho, né? Sem pensar em carro, sem pensar em, preciso
correr para preparar um motor para amanhã. Não. O que você faz para recarregar suas energias quando tá fora da pista? Bom, eu costumo dormir. Faz bem, às vezes, né? Não é sempre que a gente tem esse privilégio de poder dormir, assim, tranquilo. Mas eu gosto muito de assistir série, assistir filme, assistir corrida de outras categorias, por incrível que pareça, embora eu passei por uma fase aí, porque eu transformei o meu hobby em trabalho. Então isso também foi um negócio. Eu falei, eu preciso descobrir alguma coisa que eu gosto de fazer que não seja automobilismo. Aí eu voltei a jogar videogame, que era uma coisa que eu gostava. Voltei a ler livros. Eu gosto muito de romance, gosto muito de infanto-juvenil. Assistir série, assistir filme, sair com os meus amigos, com a minha família. Cuidar dos meus cachorros. Eu acho que tudo isso dá uma renovada na gente. Tipo, no final de semana, sabe? Ficar um pouquinho distante de rede social, de internet, ficar com a minha família, as pessoas que eu gosto, é muito bom, assim. Mas quando você vê série, não é Drive to Survive, filme não é... Não. Eu tava pensando no meu filme favorito hoje, que meu filme favorito é Comer, Rezar e Amar. Que é um filme sobre viagem. Eu gosto muito de viajar, eu adoro. Então é um filme que eu gosto muito e às vezes quando eu tô até meio desmotivada, assim, com alguma coisa, eu assisto esse filme porque é um filme que me faz muito bem, assim. Então, não. Drive to Survive, inclusive, eu nem assisti as últimas temporadas. Porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, já me basta o caos diário. Eu já conheço essa história total. Qual que foi a frase que você tinha gostado que o pai dela falou? Que ela é uma cidadã do mundo, né? Sim. Você já chegou a conversar com seus pais, né? De tudo que hoje você vem entregando no seu trabalho, essa entrevista, que não só para nós, que você já deu, sobre um orgulho que eles tenham de você. Você já sentou com eles para conversar a respeito, se você é uma cidadã como eles queriam? Eu acho que é muito... É uma coisa muito relativa, porque assim, com a minha mãe, né? Eu ainda moro com ela, né? Então, assim, a minha mãe, ela tem muito orgulho de mim, assim, de tudo que eu faço, dessa coisa de mulheres, essa coisa da beleza, porque ela fala, vocês podem não acreditar, mas tem muita mulher que não faz certas coisas por desaprovação de homens. Não vou pintar meu cabelo de vermelho porque meu marido não vai gostar, meu irmão não vai aprovar, meu pai não vai deixar, menina que não corta cabelo porque o pai não deixa. Tem ainda muito isso, então ela se sente, assim, muito contemplada por isso, me apoia muito no Girls Like Racing e tudo mais. E o meu pai, na semana retrasada, eu fui almoçar com ele no domingo, né, e... Um domingo livre? Um domingo livre. Domingo é raro. livre. É raro. Boa. E aí ele falou pra mim, a gente tava em outro assunto, tava minha madrasta, minha irmã, tava todo mundo ali perto. E aí ele falou assim, do nada, ele soltou assim, eu tenho muito orgulho de você, porque você lutou muito pra chegar onde você tava. Você não descansou enquanto você não chegou exatamente onde você queria. Porque quando começou o boato do Fórmula 4 no Brasil, eu queria trabalhar no Fórmula. E aí acabou que as coisas aconteceram e eu tô lá hoje. Então, ele falou pra mim, eu tenho muito orgulho de você. E eu nunca tinha ouvido isso do meu pai. A gente nunca tinha chegado nesse assunto. Então, foi uma coisa assim que foi muito, assim, foi muito gostoso, assim, sabe? Sim. Falar, caramba, acho que do que meu pai esperava de mim, eu tô ali, né, cumprindo a expectativa, né? Porque parece que não, a gente faz o nosso dia a dia e ouvir deles o que eles estão pensando a respeito faz uma diferença gigantesca. Sim, com certeza, até porque são as pessoas que mais torcem por você na vida. Não tem como não ser assim. Total. Nossa, que lindo. Bom, Montoya, você me convidou para esse bate-papo. Eu só quero agradecer mais ainda, depois de ter escutado toda essa história sua, Érica, toda essa inspiração. Agradeço muito por ter compartilhado. Tenho certeza que, olha, o seu grupo vai ser sempre um sucesso, porque é aquilo que eu te falei, você não só faz muito bem o seu trabalho ali, né, na Stock Car e na Fórmula 4, como a gente vem vendo, mas você está motivando muitas outras meninas, né? Meninas de todas as idades, de novinhas a mais velhas. Somos todas garotas. Obrigada, viu? Por fazer isso por nós também.
Eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui, falando um pouco da minha história, falando um pouco de tudo que eu tenho passado. E é engraçado como só quando a gente fala que a gente tem a real noção, né? De tudo que faz, né? Então, obrigada pela oportunidade, estou muito feliz. Verdade. Eu que sou eternamente grato a vocês duas, muito obrigado pelo Chama papo. mais. Eu não tenho nem roupa para estar aqui com vocês, gente, de verdade. Obrigado pela participação, obrigado, Érica, obrigado, Eldinha. E, gente, eu sei que vocês também saíram daqui super energizados com esse papo. Obrigado pela primeira aqui audiência do nosso MouraCast. E a gente se vê na semana que vem. Beijo e até lá.